Nunca imaginei que minha sogra fosse capaz de soltar declarações tão duras na minha cara. Claro, eu já sabia que nosso relacionamento com Dona Ina não era dos mais calorosos, mas daquele dia em diante entendi que ela havia ultrapassado todos os limites. Não aguentei e desabafei tudo o que pensava sobre ela. Nick, quero visitar meus pais. Estou com saudades. Enquanto passava creme nas mãos e pulsos antes de dormir, ouvi a resposta mal-humorada do marido. Por que todo mundo quer sair para algum lugar? Quem é todo mundo? Perguntei, erguendo a sobrancelha surpresa. Bom, minha mãe também não para de encher meu saco. Quer ir pra praia? Sorri, mas não respondi. A verdade é que meu relacionamento com Dona Ina sempre foi tenso. Ela estava convencida de que eu não era a melhor escolha para o filho dela. Como Nick era filho único, ela me via como uma intrusa que roubava a atenção dele. Minha sogra agia como se eu fosse uma rival, achando que não sabia cuidar direito do marido. Por isso, aparecia em casa sem avisar e se comportava de maneira grosseira. Abria a geladeira para fuçar o que eu tinha preparado para o filho dela, reclamava de poeira onde não havia, mesmo eu tendo acabado de limpar. O pior era quando subia no banco e passava o dedo pela parte superior da porta como se fosse uma inspetora de limpeza. Eu nem pensava em limpar aquele lugar, e ela me criticava por semanas. Dona Ina era obsessiva por limpeza. No começo achei graça quando ela dizia que o vaso sanitário é o espelho da dona de casa, mas com o tempo isso passou a me irritar profundamente. Eu fazia o que podia, limpava a casa conforme minha rotina. Como não tínhamos filhos e passávamos o dia trabalhando, não havia muita bagunça. Aos sábados fazíamos uma faxina completa. Durante a semana, só as tarefas básicas: lavar louça, passar um pano no chão da cozinha, entrada e corredor, além da lavagem e passagem de roupas. Nick tentava me ajudar, embora a maior parte das responsabilidades domésticas, como de costume, ficasse comigo. Isso também deixava Dona Ina furiosa. Para que ele se casou, Svetlana? Para lavar pratos à noite, cansado? Perguntava. Dona Ina, não se meta na nossa vida. Estamos no século XXI, eu também trabalho e chego exausta. Qual o problema do meu marido me ajudar em casa? Ela apenas franzia os lábios e resmungava, mas na maioria das vezes se calava para não piorar a situação. Cheguei a essa cidade há 10 anos. Meus pais ficaram no norte, em um vilarejo grande. Eles sonhavam que eu estudasse em uma universidade na capital, e consegui passar de primeira. Me formei com louvor em uma faculdade de medicina renomada e me tornei oftalmologista. Trabalhava em uma clínica particular, além do atendimento no posto de saúde, o que me permitia viver bem e ainda ajudar minha família. Meus pais e meu irmão mais novo, que em 3 anos terminaria o ensino médio para também tentar a sorte em uma universidade. Depois de formada, visitei meus pais apenas 4 vezes. Sentia saudades deles e mesmo adaptada à vida na cidade, sentia falta da taiga densa, das frutas silvestres do norte, do cheiro único e do céu daqueles lugares distantes. Comecei a juntar dinheiro para a viagem 6 meses antes. Nick sabia e não se opôs. Nossa história começou quando ele veio ao meu consultório para um exame de vista. Depois me convidou para jantar. Aceitei sem imaginar o que viria pela frente. Após o jantar, demos uma longa volta conversando e rindo. Descobrimos que gostávamos dos mesmos filmes, livros e até músicas. 4 meses depois, já como meu namorado, Nick me esperou com flores e um anel. Não esperava por aquilo e fiquei sem reação. Ele disse: se você aceitar, vou te carregar nos braços a vida toda. Quase brinquei que seria um peso, mas apenas balancei a cabeça emocionada, enquanto as lágrimas ameaçavam cair. Casamos no cartório com uma pequena celebração entre amigos. Minha mãe não pôde vir, pois estava doente, mas meu pai e meu irmão estavam lá. Meu pai chorou ao me abraçar na despedida. Dona Ina apareceu apenas na cerimônia, com uma expressão sombria. Depois de um parabéns seco, foi embora e sumiu por 2 semanas. Quando voltou, foi para me ensinar como preparar as comidas preferidas do filho dela. Após o casamento, passamos a morar no meu apartamento. Quando me formei, minha avó faleceu, e o dinheiro da venda da casa dela no norte foi usado para comprar nosso imóvel. Meus pais insistiram nisso, já que eu estava formando minha própria família. Conseguimos um bom apartamento de 2 quartos com móveis inclusos, pois os donos estavam se mudando para o exterior e queriam vender rápido. Ficamos felizes por ter nosso cantinho. Evitamos financiamento, que nos assustava, e aluguel sempre traz insegurança, como se estivéssemos de passagem. Em casa própria, podíamos reformar do nosso jeito, comprar móveis e eletrodomésticos. Nick, apesar de ter crescido sem pai, surpreendia com suas habilidades.
Aprendeu tudo com o irmão da mãe, que tinha 4 filhos e o tratava como um deles. Juntos colamos papel de parede, ele assentou azulejos que ficaram impecáveis e até trocou as tubulações antigas por canos novos. Eu cuidava dos detalhes, enchi os peitoris de gerânios e cactos fofos, coloquei tapetes no chão, e as capas decorativas das almofadas do sofá foram bordadas por mim. Não tenho grande talento para costura, mas minha avó me ensinou o básico antes de falecer. Decorei nossa casa com muito carinho. Embora ainda não tivéssemos filhos, Nick e eu decidimos esperar para nos adaptar melhor um ao outro. Mas ultimamente eu pensava cada vez mais nisso. Ele, no entanto, tinha medo da responsabilidade. Ainda assim, a ideia de vivermos só nós dois para sempre me deixava triste. Esperava que um dia ele mudasse de ideia. Planejava conversar sobre isso quando voltasse da viagem aos meus pais. Em 6 meses, juntei dinheiro suficiente para as passagens e presentes. Meu período de férias estava próximo, e já havia avisado Nick que iria visitá-los. Ele disse que não conseguiria folga, mas que me esperaria com saudades. Naquela manhã ensolarada, enquanto os raios de sol se emaranhavam nos galhos da velha sorveira em frente à janela, Dona Ina apareceu sem avisar, como de costume. Cumprimentei-a rapidamente, peguei um casaco leve e saí para comprar algo para o chá. Vitalievna, como sempre, chegou de mãos vazias. Ao atravessar metade do pátio, estremeceu de repente com o vento gelado que se intensificava a cada minuto. O céu acima de mim escurecia diante dos meus olhos, coberto por nuvens espessas e escuras como tinta, que se agitavam ameaçadoramente. As primeiras gotas de chuva já caíam em meu nariz e na testa. Virei-me rapidamente e corri de volta para casa em busca do guarda-chuva. Molhar-me e ficar doente era a última coisa que eu queria. Ao abrir a porta com minha chave, tentando fazer o mínimo de barulho, ouvi claramente a voz do meu marido. Descanse, mãe, você há tanto tempo queria ir para o mar. A resposta de minha sogra não demorou. Ai, meu filho, como sou grata a você pelo dinheiro. Obrigada. Quem mais cuidaria de mim senão você? Não havia dúvidas. De alguma forma misteriosa, Nikita havia financiado a viagem da mãe. Nos últimos 4 meses eu só ouvia falarem das dificuldades dele no trabalho, demissões em massa, redução de horas e cortes nos salários. Ele trazia cada vez menos dinheiro para casa, mas nunca o culpei. Sabia que Nikita já estava sobrecarregado. Mas de onde, então, ele teria tirado dinheiro para mandar a mãe ao mar? Entrei na cozinha onde meu marido conversava com a sogra e perguntei diretamente: e de quais recursos, querido, você investiu na viagem da sua mãe? Ele começou a gaguejar alguma explicação confusa, mas não tive paciência para ouvir. Uma suspeita me levou até o armário, onde guardava, em uma caixa especial, o dinheiro que havia juntado durante 6 meses para visitar meus pais, uma viagem que eu já havia prometido a eles. Ao abrir a caixa, meu coração gelou. A maior parte da quantia havia sumido. A raiva me cegou. Como você pôde pegar meu dinheiro? Faz quase 2 anos que não vejo minha mãe e meu pai. Guardei cada centavo com tanto esforço. As lágrimas de indignação já escorriam pelo meu rosto. Devolva tudo agora, até o último centavo. Calma, amor, não posso agora. Minha mãe já pagou a viagem. Os bilhetes estão comprados, o quarto reservado. Devolvo tudo em breve, prometo. Desculpe. E como se não bastasse, a sogra ainda teve a cara de pau de dizer: não se preocupe, menina, você ainda consegue juntar de novo. Afinal, eu é que vou viajar, não você. Virei-me para ela furiosa, cravaram-se nela meus olhos cheios de ódio. Sai agora mesmo da minha casa e não ponha mais os pés aqui. E olhando para Nikita, completei: e você também. Arrume suas coisas e vá embora. Ele havia me traído da pior maneira possível. A sogra tentou protestar: esta casa também é do meu filho. Engano seu. O apartamento foi comprado antes do casamento e está em meu nome. Se quiser, chama a polícia agora mesmo. E aí a conversa será sobre roubo, não sobre visitas. A mulher, finalmente intimidada, saiu. Nikita também se foi, apressado, jogando suas coisas em uma mala. Eu me deixei cair no sofá, exausta. A dor e a decepção me sufocavam. Queria tanto ver minha mãe, meu pai e meu irmão Olerka. Nunca imaginei que o homem em quem confiei fosse capaz de uma traição tão mesquinha. Enviei uma mensagem para Nikita proibindo de voltar. No dia seguinte, tentei não pensar no ocorrido e buscar uma solução. Não queria pegar um empréstimo, mas também não podia desistir da viagem. Por 3 dias me debati entre cálculos e possibilidades, sem contar nada aos meus pais. Na manhã de sábado, a campainha tocou. Ainda sonolenta, arrastei os pés em chinelos até a porta, sem sequer olhar pelo olho mágico.
Lá estava Nikita, com um enorme buquê de crisântemos brancos como neve. Sei que está magoada, mas vim devolver seu dinheiro, disse ele, estendendo um envelope. Pesquei, ainda atordoada pelo sono. E espero que me perdoe. Tudo voltará a ser como antes. Você viaja, volta e eu estarei aqui esperando. Peguei o envelope, mas minha voz foi firme. Vou viajar, sim. Voltarei. E se quiser esperar, faça-o, mas não aqui, não na minha casa. E não me perdoei. Então não espere que nada volte a ser como antes. Não aceitei as flores. Apenas fechei a porta na cara de Nikita, atordoado com minha determinação. Liguei para minha mãe em seguida. Daqui a 2 semanas estou aí. A voz dela tremia de emoção. Filha, você não imagina como estou feliz. Sonhei essas noites com algo ruim. Achei que não viria. Desliguei, fui tomar um banho e nos dias que se seguiram, ignorei todas as ligações de Nikita. Até mesmo protocolar os documentos do divórcio. Quando desci a escada do avião em Arcangels, endireitei os ombros. Meu pai e meu irmão correram para me abraçar, um de cada vez com força. Minha mãe não veio, o nervosismo a deixara indisposta, e ela ficou na aldeia. Mas estar de volta era uma felicidade indescritível. A grande fogueira russa crepitava, vermelha, na sala. Pela janela, ouvia-se o grasnar das gralas, brigando por algo na horta de abóboras. Agosto chegava ao fim, e o calor, tão breve no norte da Rússia, ainda persistia. Minha mãe não tirava os olhos de mim, chorando de emoção. Meu irmão tagarelava sem parar sobre as notas na escola. Meu pai sorria em silêncio, seus olhos azuis brilhando entre as rugas profundas que o tempo havia esculpido. Não contei sobre o dinheiro roubado, nem sobre a decisão de me separar. Ainda darei tempo, pensei. Não naquele dia, não na chegada. Hoje éramos uma família reunida, e isso bastava. Hora de sorrir, de dar presentes, de saborear os pirogues de minha mãe, recheados de azeda e maçã, como só ela fazia. O resto poderia esperar. Afinal, eu havia esperado tanto por aquele momento que nada, nem mesmo a dor da traição, teria o direito de estragá-lo.